Então podemos abrir aqui para a primeira pergunta. O Marcos já está vindo para cá. E parece que já vi uma pergunta que era sobre sementes. Davidson parece que ia falar alguma coisa sobre sementes. Alguém já perguntou sobre isso, ele falou na mesa redonda, eu respondo. Muito bem, queridos irmãos. Sementes. Rapidamente, para nós não nos perdermos, né? Nós temos hoje as sementes mais caras, que são sementes transgênicas, e que nós, como vimos, não podemos nem chegar perto delas. Sementes que têm amalgamação de espécies. O que ocorre dessas sementes é que elas querem fazer com que nós usemos os insumos químicos, adubos químicos, e depois, fatalmente, usar agrotóxicos de uma única empresa. E essas sementes, em geral, elas não têm a bênção de Deus. Aliás, elas não têm a bênção de Deus, mas em geral elas não dão um fruto. Então a gente vai ver aquele pezinho crescendo, aí você vê a bainha da soja, por exemplo, e lá não tem semente nenhuma, não tem nada dentro. E ali a gente vê que isso não serve. Qual o objetivo disso? No momento de não comprar e não vender, que é onde eles vão querer chegar no final, que nós não possamos nem comprar o alimento e nem com as sementes que tem a gente consiga mais plantar. Vai ficar totalmente dependente do sistema. Por isso nós precisamos fazer um banco de sementes urgentemente, e essas sementes devem ser trocadas entre os irmãos. O segundo aspecto é isso que eu vou na sequência. Então essa é pior, né? Eu vou da pior para melhor. A Gabi já está falando a respeito dos sites. Nós vamos mencionar para os irmãos. Seguindo são sementes híbridas. As sementes híbridas é uma tentativa de mesclar espécies dando um segundo resultado. O que acontece com as sementes híbridas? Você põe na terra, ela não dá, a menos que você coloque adubos químicos. Elas são trabalhadas para obrigar você a colocar. E dão aquelas produções fantásticas, maravilhosas, mas você é obrigado para o adubo químico. Tem vários níveis de sementes híbridas. Elas não têm a amalgamação, mas tem uma... como se fosse o cruzamento, aquela mistura de sementes que a irmã Neuza estava falando. É isso que não presta. Nas sementes transgênicas, é importante lembrar que eles não vêm com o nome transgênico. Eles vêm com o nome de biotecnologia. Bonito, né? Essa semente comum, híbrida, e a semente com biotecnologia. Qual que você prefere? Com a biotecnologia, né? Mais caro, melhor. Para você ter ideia, uma semente com biotecnologia, hoje um saquinho deve estar na faixa de R$300, a híbrida na faixa de 260, e depois vem o semente, que nós consideramos a semente que ela é uma tentativa de melhorar, pegar as melhores espécies e fazer algo melhor, que são as que nós podemos usar. No caso do milho, é o que nós chamamos de semente variedade. Tá? Anotem esse nome. Então, um milho variedade. É isso que nós vamos procurar. O milho variedade mais comum, tem vários tipos, né? Mas é o chamado bandeirante, AL-bandeirante ou AL-avaré. Então são milhos, para a nossa região lá, o melhor é o avaré, para montanha e tal. AL bandeirante ou AL avaré são milhos desenvolvidos pela CAT em São Paulo. AL, A de amor, L de luz. Variedade, então você vai procurar um milho variedade. Vai chegar na loja de sementes, você tem um milho variedade? Às vezes a gente pede um milho comum. O milho comum é um híbrido ruinzinho. Esse não presta pra gente. Quero um milho de variedade não híbrido. Procura a Incapé, que é o de lá, eles vão te dar o milho variedade apropriado para aquela região. A pergunta dele foi, no caso do Espírito Santo, qual seria a mais indicada? Tem duas perguntas ali. Não, aquela tinta é só para proteger de não vir fungos ou bichos para não comer a semente quando ela estiver na terra. Ela está perguntando sobre a semente colorida. Vem vermelho, não influencia na semente, é só uma proteção. Aquilo ali nem, inclusive para quem faz plantio orgânico, alguns exigem que seja sem aquilo, mas alguns até aceitam. A Erley perguntou para as hortaliças em geral, que tipo de semente ela deve comprar. Via de regra, as sementes que nós temos são híbridas, são modificadas. Difícil se achar alguma semente pura. Então entra no outro nível de sementes que eu iria comentar com os irmãos, que geralmente a gente adquire pela internet. São sementes Heirloom. H-E-I-R-L-U-M. L-O-O-M, eu acredito. Heirloom Seeds. Sementes Heirloom. Eu comprei essas sementes pelo eBay. Vieram da Turquia. São sementes puras, vem kits contra calamidades naturais. Eles vendem lá 30 tipos de sementes. Cheguei a comprar trigo não transgênico com baixo glúten. O trigo original da época de Jesus, que eles mantêm até hoje lá no sul da Itália e no Oriente Médio. Então, Heirloom Seeds são as sementes para hortaliças hoje as mais interessantes. E o legal é que dessas sementes a gente planta e aí tira as sementes e replanta elas. É muito bom. Então, eu não achei nada melhor do que isso ainda. Apenas cuidado, irmãos, com outra semente que se diz muito boa, são as sementes biodinâmicas. A tecnologia de biodinâmica, ela vem da antroposofia, lá da Alemanha, né? Ela está ligada com movimentos Nova Era, com movimentos da sociedade teosófica, maçonaria, assim por diante.
E eles têm ali na região de Botucatu, em São Paulo, um centro enorme. O mais conhecido é o arroz biodinâmico. Muito bom, totalmente orgânico, mas a filosofia é que sejam trazidas as energias do solo para que aquelas energias venham para o nosso corpo. Completamente contra o que a gente imagina. Mas ele já tem bancos de sementes gratuitas para isso, de alta qualidade. Mas não toquemos nisso. É fogo estranho. Sempre a contrafação, né? A gente, Deus, dá um modelo e o Satanás dá um bem parecido, né? Só que com um dedinho dele. Então temos que tomar cuidado realmente com isso. Pois não, irmã Glauciane? Acho que o Marcos pode responder isso aí. Ela perguntou se eu entendi que foi feita uma roçada, ficou lá e decompôs. E um outro mato cresceu. Muito com certeza esse segundo mato é bem melhor do que o primeiro, né? Então vai depender da sua necessidade. Você pode fazer em parte. Você pode, se quiser a área toda, você faz outra carpa, espera apodrecer de novo e começa o processo. Ou vai por partes. Deixa aquele mato crescer, porque quanto mais material orgânico você tiver ali, melhor vai estar essa terra. O importante é você controlar, não deixar ficar muito alto também, tá? Mas supondo que você vai plantar alguma coisa que use metade dessa área, você corta essa metade, deixa aquilo apodrecer, é bom dar uma revolvida, deixa apodrecer e deixa o outro. Mas também não vai deixar muito alto para que você perca o controle. Vai sempre renovando isso aí. O ideal, eu penso que a cada ano você tem que fazer isso, pelo menos. Controlar, derrubar esse mato e deixar ele apodrecer, tá? Porque aí você vai ter uma renovação constante. Nada se perde, né? Nada se perde, fora. Tudo se transforma. Uma outra pergunta, irmã? Eu não sei qual a realidade dos bichinhos fofinhos. Entendi. Ok. A pergunta da irmã é que animais nós poderíamos ter no sítio. Que os filhos, em geral os filhos têm a expectativa de terem animais no sítio. E que tipos de animais seria interessante ter? Eu gostaria que o irmão Bob respondesse, porque ele já tem uma experiência com isso. As far as animals that are helpful for children, small animals are easier to take care of. Animals such as sheep or goats. I don't know what is customary here in Brazil. Some of those animals may not be readily available. Ele está mencionando então que para as crianças o ideal seriam pequenos animais, fáceis de tomar conta, como seriam ovelhas ou cabras, né? Está dizendo assim que não sabe qual a disponibilidade disso no Brasil, mas que seria interessante. Even chickens can have a useful place for children to learn to relate to animals and the care that's required. Mesmo as galinhas podem ser importantes para as crianças, podem ser úteis para ensiná-las na questão da formação do caráter, o que seria necessário para cuidar delas. Now, sometimes people wonder about what would the use of some of these types of animals be if you're not using the products from them? If you don't drink milk, if you don't eat eggs, would you really want to have any of these kind of animals? Algumas pessoas se perguntam para que nós teríamos esses animais se nós não vamos comer os ovos, não vamos tomar o leite? Para que a gente teria esses animais no sítio? We had some chickens for a little while, and I don't use eggs, and I don't use other animal products either. Nós tivemos galinhas durante um tempo, mas ele não faz uso de ovos ou alguma coisa assim. We found that chickens have a great usefulness because of the bugs and the different things they eat that can bother your plants. As galinhas são muito importantes porque elas comem os insetos e também coisas que podem incomodar, as aranhas, pequenas pragas que podem causar problemas para o nosso sítio. Chickens and geese both will eat many of the little small weeds and things as well. As galinhas também comem pequenos matinhos ou que seriam ruins para nós, né? And they will turn all of this into very nutritious manure. E tudo isso vai virar um esterco de alta qualidade. Ok. Eu vou fazer uma pergunta emendada nessa. Já lhe passo a palavra, um segundinho. Algumas pessoas pensam que por terem os animais criados de forma saudável, pensam que por ter animais criados de modo saudável, galinhas que comem só milho, tomam sol e pastam, uma vaca ou uma cabra que não recebe nem vacina, mas totalmente criada de forma natural, longe de animais doentes, totalmente protegidos, se isso facultaria o uso do leite e dos ovos.
There is some discussion in the Spirit of Prophecy about the relation of God's people to the use of animal products and to the use of milk and eggs in the final developments of Earth's history. Bom, há muita discussão a respeito do que o Espírito de Profecia fala sobre o uso de leite, ovos, especialmente agora no final, né, do desenvolvimento da história. And in places such as in the United States or other highly industrialized countries, very unusual practices are being used to get the maximum amount of milk and eggs from these kind of animals. Em alguns países mais industrializados, como os Estados Unidos e outros lugares, têm sido técnicas bastante incomuns e danosas para a extração do leite, por exemplo. The instruction in the Spirit of Prophecy is that animals will become so diseased that eventually there will not be safety in using milk and eggs. A instrução é que os animais ficariam tão doentes que não seria mais seguro obter alimento dos ovos e do leite. And the instruction is also that we should teach people how to have a healthy diet without the use of any animal products. A instrução do Espírito de Profecia é que deveremos ensinar o povo a como ter uma dieta saudável sem o uso de leite e ovos. But provision is made, especially in situations where it's very difficult to get a variety of healthful foods, such as can be grown, to use in a limited way some of the products such as milk and eggs. Mas existem algumas orientações específicas, né? As exceções são feitas para localidades onde não é possível ter os alimentos saudáveis e na sua variedade. Então, para você criar alguns animais para obter de uma fonte saudável os ovos e o leite. But if they are used, it should be from animals that we can be certain are healthy. Mas se isso for o caso, que deveriam ser originários de animais que certamente sabemos que são saudáveis. But the instruction is we should be working away from that. Mas a instrução é dada que nós devemos nos afastar disso. Because eventually there will be no safety in the use of those things. Porque, ao final, sabemos que não haverá segurança, não será seguro utilizar esses alimentos. So I don't want to try to be a conscience for anybody, but I think those are the general principles we should be following. Não quero ser a consciência de ninguém, mas alguns princípios gerais que deveremos seguir. And the primary usefulness of small animals like this would be in the situation where children can learn the lessons of character development in the care and relation to the animals. O princípio que devemos usar é que, inicialmente, ou primariamente, esses animais devem ser para o desenvolvimento das crianças, do caráter delas e das habilidades de como cuidar, de como ter responsabilidades. Now, I'd like to mention one more thing about a little larger scale of animals, such as cows or horses. Gostaria também de fazer um comentário sobre animais maiores, como vacas e cavalos. Or even a little smaller, ponies or mules. Como também outros animais menores, como os pôneis, por exemplo. A mule is a hybrid animal between a horse and a donkey. Ok, as mulas, claro. Mulas e pôneis. Even donkeys. Claro. These can be used for work purposes and are very beneficial for children and young people to work with. Esses animais são bons para propósitos, para fins de trabalho, inclusive para fortalecer jovens e crianças. Oftentimes, God used these kind of opportunities as training for people He was developing to be leaders in the Bible experiences. Vemos que isso daí também levou a jovens aperfeiçoarem seu caráter para poderem ser líderes em histórias bíblicas. Ok, nós estamos num país abençoado, rico. É diferente de quem mora no Alasca. A gente tem uma variedade de frutas, uma variedade de cereais. A nossa terra aqui, a gente joga o lixo brota, nasce tomate. Como eu falei, do nosso lixo saiu um tomate, muitos, mas um deu 304 gramas, um tomate. É um país muito abençoado, frutas o ano inteiro. Nós não temos necessidade de produzir animais, só se a gente realmente fizer questão. Mas necessidade não existe. Tem uma pergunta aqui, antes dessa pergunta que chegou, eu vou dar a oportunidade para a irmã. Vou fazer essa pergunta e depois para a irmã aqui, por gentileza. Irmã, mas primeiro, você pode não ter o galo, né? Aí não vai dar. E o ovo você pode usar para o cachorro. Você cozinha na compostagem. Você pode. O Davidson e Karina, eles fazem a comida para o cachorro vegetariana, mas colocam um ovo cozido de vez em quando na comida do cachorro.
É que os cães, os animais, eles não são... Os animais carnívoros, eles podem ser ovo-lacto-vegetarianos. Vegetarianos puros realmente é difícil para eles, né? Ok, eu vou fazer a pergunta que me chegou aqui, depois que a irmã pediu ali. Quero saber a respeito do uso de Roundup. É bom usá-lo? Qual o efeito que causa no solo? A essa eu quero responder. They're asking about Roundup. O Roundup é um veneno que é absorvido pelas folhas da planta e que penetra no solo através da raiz da planta. Ele seca a planta da raiz para cima, mas o veneno não vai embora. Ele não evapora quando a planta morre, ele fica ali. E se você usar continuamente Roundup, você vai acabar com o seu solo. Aquele veneno mata os micro-organismos, que são alimento dos micrão, que são alimento dos maiorzinhos, que são alimento dos maiorzão. Entendeu? Os micro-organismos vão morrer também. E aqueles que se alimentam daqueles micro-organismos menores, os micrinhos maior, vão morrer também porque falta comida. Ou seja, a cadeia alimentar vai morrer. Você sabe o que não tem no terreno que você usa Roundup? Não tem minhoca. Até a minhoca morre. Um terreno sem minhoca é um terreno que não vai ter aeração, não vai ter humus. Ou seja, você vai desertificar o seu terreno. E sabe o que você vai precisar depois? Colocar adubo químico, nitrogênio, porque as bactérias que geram nitrogênio já morreram quando você usou Roundup. Então, veja só qual é o laço do inimigo. Ele te dá o veneno para evitar a sua mão de obra, para você não ter que, com o suor do rosto, colher o seu pão. Então, você pulveriza ali e mata. Só que com isso, ele mata também os nutrientes da terra, ou aquilo que ia gerar os nutrientes. Aí você tem que comprar desse mesmo fornecedor, ou de amigos deles, o adubo para repor aquilo que a terra não produz mais. Ou seja, você fica nas mãos dos poderosos da terra. Entendeu? Mauro, o irmão Bob fez umas colocações aqui, explicando o efeito do Roundup, que é o glifosato. 95% das mulheres grávidas hoje, elas apresentam glifosato no corpo. O que isso faz? Ele age como um hormônio, tanto no corpo humano como nos de micro-organismos, animais, mudando as estruturas da vida. Então, as reações químicas que deveriam ocorrer normalmente no nosso corpo, elas são completamente alteradas. Então, além desse efeito danoso na Terra, hoje está impregnado no corpo de quase todo mundo. É muito sério isso. Só um minuto, tinha uma pergunta aqui na frente. Irmã, por favor. O Marcos vai responder. O livro do Seymour. O livro do Seymour fala isso aí. Aliás, já está o link lá com o Herbert, ele já está com os nomes dos livros, não estou fazendo propaganda, o livro é caro, é um livro artístico, eu tenho uma fotocópia de cada um. Mas um dos livros abre com a seguinte frase, eu não vou falar textualmente, mas é mais ou menos assim: a qualidade ou nível de conhecimento de um horticultor orgânico se mede pela quantidade de cocô que ele consegue juntar. Quem produz cocô? O que nos interessa? A galinha, tá? E o interessante da galinha, irmã, é que é assim, se numa situação você vai usar 10 litros de cocô da vaca, o da galinha com 3 você faz o mesmo papel. E se passar disso, você queima, porque ele é muito forte. E aí, nesse mesmo livro, ele dá uma dica, irmã, que eu já tinha, no passado, feito sem querer. Ou seja, eu fiz um galinheiro, criei a galinha, e depois de um tempo, desisti da galinha e depois plantei uma banana ali. Irmã, eu nunca comi uma banana tão grande, tão saborosa. Aí eu cheguei nesse livro. Ele ensina a fazer o seguinte, irmã, muito simples, um tal de galinheiro rotativo. Imagina um círculo ou um retângulo. A senhora faz assim um retângulo, aquela tela tradicional. As crianças poderão participar na alimentação dessas galinhas. Tal. Deixa elas 1 ano ali. Passar de 1 ano, a senhora muda 2 telas, a do lado esquerdo, e vira ele para cá. E em seguida ali a senhora planta. E vai rotando esse... Ela faz 2 coisas. Ela mantém, limpa aquela área. As pragas, Nem como... nem tiririca, Não, né? é isso que eu ia falar agora. Mesmo a tiririca desaparece. Não pode deixar mais de 1 ano, porque realmente não sobra ser vivo ali, né? A não ser no subsolo. Então, vai rotando esse galinheiro. E se a senhora quiser, de vez em quando, soltar as galinhas, não é prejudicial, ao contrário. A senhora vai limpar o perímetro da sua casa, porque elas realmente, pequenas cobras, aranhas, elas vão, né? No final do dia, volta tudo para o galinheiro. A senhora vai estar fazendo, adubando, juntando o esterco. O irmão Levi está na frente, depois Rafael, por favor. O irmão está perguntando se é interessante comprar ração
para dar para as galinhas e também está sugerindo fazer criação de cachorro, para usar o ovo e o leite, etc., dos animais. O Davidson, que tem animais, né, poderia responder para ele, por favor? Bom, o que nós entendemos é que Deus vai mostrar as várias fontes de renda, agora nós temos que tomar cuidado. Nós criamos os nossos São Bernardos lá, deixamos uma criação, mas só para a gente ver como é que era, e a gente vê o quanto que isso é danoso, mesquinho, foge um pouquinho da nossa filosofia de vida. Um pouquinho não, é bem diferente. Porque as pessoas vendem com comércio, as pessoas tratam os animais de qualquer forma, e nossa produção ali foram 12 filhotes que teve, imagina 12 São Bernardos. Então nós não tínhamos coragem de vender, porque as pessoas que compravam iam criar eles em apartamentos. Imagina, criar um cachorro desse tamanho em apartamento, criar num quintal pequeno. A gente estava proliferando uma condição ruim, e os nossos São Bernardos vieram originalmente, nós não compramos. Nós pegamos de donos que maltratavam eles, porque o cachorro cresce e ninguém gosta mais. Então a gente vê que o comércio hoje de animais é uma coisa bem complicada. E talvez, irmão Levi, pela experiência que nós tivemos, se nós quisermos seguir a nossa consciência, fica inviável financeiramente. Realmente, nós simplesmente empatamos, ainda bem que nós não tivemos prejuízo. Mas em termos de sustento, ração, estrutura, não faz parte. Eu creio que nosso foco deveria ser primeiro a produção mesmo de alimento, né? Se concentrar nisso. E os animais que nós podemos desfrutar são animais da natureza, são animais livres. Os animais são criados em cativeiro. A experiência que a gente vê dos criadores não compartilha a nossa fé. Agora, compra ração. Ração são rações todas transgênicas, as rações produzem doenças nos animais. Nós devemos abolir a ração dos nossos animais totalmente. Nós temos que fazer a comida. O único problema de fazer a comida para os animais é quando a pessoa come mal. Por isso que os veterinários aconselham dar ração. Porque a nossa veterinária falou para a gente lá, dos nossos cachorros. Se você se alimenta bem, faça a sua comida para ele. Okay, eu vou ainda pedir uma paciência das pessoas que estão perguntando para dar oportunidade para os amigos da internet. Por favor, uma pergunta da internet. Não, já foi respondida já, que perguntou sobre o alimento das galinhas. Então você já respondeu, né? Tudo vem do sítio. A gente planta para elas milho, dar para elas o que a gente come, restos né? de comidas, etc. A irmã que eu pulei, desculpa, por favor. A pergunta da irmã aqui é sobre irrigação. Para horta, para pomar, para culturas maiores, lavouras, né? Eu não falei porque realmente não dá tempo, são muitos detalhes, daí seria um conhecimento mais específico. A ideia é que nós façamos a irrigação mais simples possível, como nós mostramos aqui no Método do Anjo. Quando há aquele monte de capim, a umidade já vai ficar embaixo, o que nos evitaria esse trabalho de irrigação. Na horta, como eu mostrei, como a quantidade de capim é menor, vai ser necessária uma certa irrigação, molhagem. Mas aí sempre com aspersores, coisas simples, áreas pequenas. Lavouras que necessitam irrigação, áreas maiores, dentro daquele ambiente, se for uma área pequena circundada por árvores, por matas, a necessidade vai ser menor de irrigação. Mas pode existir. Eu recomendo assistir lá no site do G1, www.g1.com, no Globo Rural, tem um método de irrigação muito interessante que é por valetas, é por gravidade. Não tem que ficar usando aqueles motores pesados. Então você cria valas, são canteiros, por exemplo, de milho, de hortaliças, e do lado uma vala em V. Então abre-se um registro e a água de um reservatório vem e alimenta essas valas, que automaticamente alimenta os canteiros. É barato e eficiente, talvez seja o mais interessante. Mas tem muita coisa sobre irrigação. Não vão para o lado do motor de cara, vou comprar uma coisa grande. Vai para o mais simples. E plante as coisas na época da chuva, né? Que é o melhor. Irmão Rafael. A pergunta do Rafael é o seguinte, ele tem estufas com hortaliças, ele usa esterco de um curral próximo, e a dúvida é se esse esterco que vem junto com a urina, né, do gado, se ele não é muito ácido. E sendo ácido, se ele pode usar o calcário para reduzir essa acidez, para equilibrar essa acidez, e em que proporção, e se é toda vez que ele tem que usar o calcário. Acho que eu posso colaborar. A ureia é rica principalmente em nitrogênio. Quando o esterco já está curtido, significa dizer que a parte líquida, ou seja, aquilo que seria não agressiva, diria, mas excesso, já foi embora. O que ficou ali é o resíduo de nitrogênio, que é importantíssimo para a hortaliça. O calcário, ele vai controlar o alumínio da terra. Não tem nada a ver com a ureia, muito menos com o nitrogênio.
Tá? Então, inclusive, eu sugiro que você leia esses livros. Seria bom você começar a se perguntar assim, o que eu vou plantar? Porque tem plantas que você precisa da terra ácida. Por exemplo, eu tenho plantado lá a framboesa, que eu falei que eu conheço um pouco. A batata inglesa. São plantações que preferem, ou seja, a terra é melhor que ela esteja ácida, porque a terra ácida controla os micro-organismos que prejudicam. No caso da batata, a broca, que invade e fura. No caso da framboesa, ela também. Ela precisa da terra ácida. Então você não coloca o calcário. Então o calcário tem a ver com o controle do alumínio que está na terra e que impede a absorção pela planta dos nutrientes. Então o calcário tem a ver com o alumínio. Você vai colocar o calcário, nunca demais, porque assim, você tem uma terra ácida, ótimo, levanta as mãos para os céus. Porque transformar a terra ácida para alcalina é fácil. É só para colocar o calcário. Agora, se você alcalinizar a sua terra, ou seja, se você levar para o outro extremo, você vai levar 10 anos para fazer isso e vai gastar um caminhão de dinheiro. O calcário você deve usar uma vez ao ano, irmão. E assim, o ideal seria fazer a análise, que é essa análise barata que o Davidson falou, que qualquer um pode fazer. Nas cidades pequenas você tem lá aqueles centros agrícolas, você leva, lá na minha região custa acho que R$25, em Campinas por aí também. É muito baratinho. E ele vai te dar a acidez da terra. Aí você foge do resto. Se você for num agrônomo com isso, ele vai falar, você quer plantar o quê? Você vai falar milho. Aí falar, então você coloca 1 tonelada disso, tudo químico. É isso que você não precisa. Tudo que nós precisamos é saber, a terra é ácida ou a terra é alcalina? Quanto? Aí você vai, então, eu vou plantar o quê? Se você vai plantar as brássicas, ou seja, couve, o repolho, toda a família das brássicas, elas preferem as terras ácidas. Você não pode pôr calcário. Então você não vai colocar nada. Você só simplesmente vai botar o orgânico para ela desenvolver. Aí, se houver deficiência, ela começou a amarelar, você vai saber se é nitrogênio, fósforo, potássio, e tentar buscar isso da natureza e repor isso. Mas o calcário você vai colocar com atenção, porque o interessante é manter a terra ácida. É muito mais fácil equilibrar ela ao contrário do que se alcalinizar a terra. Então o calcário, irmãos, é uma vez por ano. Eu fiz, por exemplo, na experiência do Davidson, eu fiz o pomar, enquanto o pomar formava, eu estou fazendo entre o pomar, ou seja, consorciando as hortaliças. Eu dimensionei o pomar, fiz a medição, ele me falou que eu tinha que colocar tantos quilos de calcário por metro quadrado, virei a terra, esperei os 30 dias e fiz o pomar. Aí fiz as covas, em cada cova tinha o adubo orgânico, o calcário de novo, algumas outras coisas. Aí dentro eu estou fazendo os meus canteiros e tudo mais. Aí eu não preciso mais botar calcário. A não ser alguma coisa que pede muito calcário. Mas, de uma forma geral, uma vez por ano é o suficiente. Ok? Mais do que isso, você já está correndo o risco de levar a terra para o outro lado. O irmão Bob está fazendo uma consideração a respeito do calcário como adição de cálcio, e não como neutralizador, que às vezes pode ser necessário. Mas, no caso do estrume de vacas, é importante a gente lembrar que elas podem estar comendo um capim que esteja contaminado com o Roundup, com herbicidas, com pesticidas. E isso vai ser transferido para a nossa horta. Então, naquela ideia, nós temos que observar de onde é que vem... Quando for comprar lá uma carreta de esterco, ou se for pegar lá do lado, ver como é que está a bacia natural lá. Ah, tá, tem uma plantação que vai bastante veneno em cima, na nossa região lá de verduras. Aí depois vem o pasto onde essas vacas estão comendo veneno. E isso vai vir para a sua horta, e vai vir para as suas plantas. Se o estrume da vaca é ruim, imagina o resto, né? Irmão. São 3 palestras aqui. Eu vou responder só a parte das frutas nativas. Posso? Se o passarinho come, pode comer. Se dá bicadinha de passarinho, o que o passarinho come é comestível. Presta atenção. Passarinho bicou, comeu, pode comer. Passarinho não comeu, foge. Sobre a construção nas partes altas ou partes baixas. A construção sempre é na parte mais alta para não ter alagamento, mas não no topo, porque necessita aquele aspecto da privacidade, proteção contra muito vento, faceando norte. Então você vai definir, né, um método. Naquela última foto que eu mostrei, por exemplo, eu não sugeri que construísse no alto do morro, mas que ali mais próximo deve ter uma condição de captação de água por gravidade também. Então você vai ver na média do terreno como é que fica isso. Obviamente, o nosso terreno inteiro deve estar na parte alta, como nós vimos, e que deve ter água, né? E a outra pergunta sobre as árvores.
A distância que as árvores devem estar é o tamanho máximo que elas podem estar se tem risco de cair da nossa casa, certo? Porque isso mais ou menos vai ser o tamanho da sombra que elas devem fazer. Então a gente sabe que em volta, perto da casa, não pode ter árvore. A mata não pode fazer um ambiente úmido em volta da casa. Tem que ser ventilado, iluminado. Então imagina se a árvore vai ter 30 metros, ela deve estar uns 30, 50 metros longe da sua casa. Tá bom? Vitamina B12, tem tanta coisa, irmãos, sobre isso daí, que a gente sabe que aquele que estiver mexendo na terra, lá no natural, comendo a fruta que plantou sem lavar, sem agrotóxicos, sem lavar com água sanitária, que eu digo, né? Ali já vai ter várias bactérias que produzem isso. Vai ser sempre favorável, né, a produção de B12. Mas tem muitas discussões aí. Aí, posso responder a pergunta do banheiro? A pessoa perguntou a respeito dos banheiros no sítio. A parte de... usualmente o pessoal faz a fossa negra, o que é sempre condenável. Cada vez mais está se tornando obrigatório o uso de fossas sépticas anaeróbicas. Inclusive aqui no colégio está sendo obrigatória a instalação de uma, e que é o correto. Nós devemos sempre primar pela limpeza do nosso terreno. Então, hoje existem conjuntos bem baratos de fossas sépticas. É uma caixa compacta com os dois sistemas, fossa e filtro anaeróbico, que a gente coloca no chão, ou às vezes fica na própria superfície da terra. Menos de R$1.000 se compra um sistema desse hoje, a água já está 80% tratada. Essa água servida seria lançada num poço, vamos chamar assim, cheio de pedra, que ela seria para drenagem da água no solo. Seria o mínimo que deveria ser feito. Caso já exista uma fossa negra e você ainda não vai fazer essa adaptação, você pode utilizar, deixa eu pegar aqui, tem um produto que ajuda a limpeza, eu costumo usar lá em casa, que aquela casinha que eu mostrei para vocês ainda não desenvolvi esse processo. É um sistema bacteriológico de limpeza de fossas, que esse é outro problema. No sítio não dá para chamar um caminhão para limpar a fossa. Então esse aqui chama-se Fossa Clean. Tem outros também, limpeza biológica, tem para caixa de gordura. Então, vem dos Estados Unidos, né? Não é muito barato, mas é eficiente. Você usa 4 saquinhos durante 4 dias, depois cada 15 dias deveria continuar usando ele. É o mínimo que eu diria para você se você tem uma fossa negra, mas usa sempre a fossa biológica. Agora a Embrapa tem um sistema que custa mais ou menos, um sistema com 3 caixas d'água, para tratamento só dos efluentes do banheiro, não pode ter sabão, essa é a desvantagem, né? Então é só para a parte ali do vaso sanitário, que deve hoje custar um sistema desse menos de R$500, um sistema com 3 caixas d'água. Entra no site da Embrapa, tem ali a descrição completa. Né? Ok, eu pulei alguém, irmão, tantas mãos se levantaram que eu estou com receio de ter pulado alguém, não quero magoar ninguém. Você, por favor. O feijão é uma das plantas que aprende nitrogênio ao solo. Então, é a tal da cadeia. O interessante é você plantar o feijão e, em seguida, no mesmo local, plantar outras coisas que necessitam de nitrogênio. É sempre bom voltar com os orgânicos em seguida, mas você já tem a certeza de que o nitrogênio que a planta que você vai plantar já está ali, o nitrogênio. Você não vai ter que pôr mais nada. Ok. Eu vou dar mais oportunidade para a última pergunta e aí a gente encerra. Por favor. O eucalipto, ele não usa adubo no eucalipto. Talvez só na primeira vez que planta se coloca alguma coisa. Mas não é uma plantação que exige adubação. Exige mais o controle de formigas e de queimadas. Agora, existe legislação para distância de rio. De nascente ele tem que estar a 60 metros. E de córrego ou rio a 30 metros de distância. Então eles têm que observar essa distância mínima, mas ele é nocivo sim. Tem um amigo que provavelmente está nos assistindo, ele foi de São Miguel Arcanjo com um sítio à venda, e quando nós chegamos lá, nós percebemos que havia lá um buraco seco. Aí perguntando para o vizinho, ele falou, isso aqui era uma nascente, era um açude, tinha uma nascente aqui, mas desde que plantaram eucalipto, e o eucalipto estava a uns 70, 80 metros de distância. Desde que plantaram eucalipto ali, secou a fonte aqui. Ou seja, mesmo obedecendo o limite mínimo que a legislação obriga, né, corre risco, porque a plantação que fizeram foi muito extensa. Né? A monocultura é sempre prejudicial. Então, você plantar uma coisa só em larga escala, ela vai ser sempre ruim. Se você tiver um pé de eucalipto aqui, outro lá no meio da mata, isso não tem problema. Não é o eucalipto que é o problema, é a concentração que vai dar esses efeitos danosos ao ambiente.
Irmãos, a gente pode também conversar, viu? Trocar e-mails, a gente pegar o e-mail de um de outro, que queira continuar a conversa. E a gente pode ir conversando ao longo do tempo, as necessidades vão surgindo, as dúvidas vão surgindo, e a gente vai se orientando, trocando sementes. Nós temos que trocar sementes entre nós, né? Bom, então temos um comentário do irmão Bob a respeito de animais que são alimentados com ração e tiramos dali o esterco, por exemplo, certo? Com ração transgênica, que é a maioria dos casos, ou milho transgênico, por exemplo. Às vezes ele não é alimentado com ração, mas na nossa região é com milho transgênico. Esse animal vai trazer para a terra um esterco ruim que vai alimentar as bactérias, que vão causar até alterações na estrutura genética das bactérias. É isso que o irmão Bob está falando. Então, muito cuidado, às vezes, com esses adubos, né, estercos de origem animal, que nós podemos estar indiretamente sofrendo os revés, né, os problemas da mutação genética, que é tão terrível. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez queremos agradecer a oportunidade que tivemos de aprender como viver melhor e de acordo com tuas leis e tua santa vontade. Te agradecemos porque o seu amor incondicional e verdadeiro um dia nos alcançou e desde então estamos nesta caminhada rumo a Canaã celestial. Por favor, continue nos guiando e nos mostrando o caminho, e que todos aqueles que nos ouviram através destas gravações possam ser ricamente abençoados por Ti. Tudo pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.